primeiro tema que eu queria tratar com vocês aqui é o conceito de tributo. Porque dentro do conceito de tributo, a gente consegue passar por uma série de pontos que estão dentro da parte constitucional. Então, o primeiro ponto, então, é o conceito de tributo. Pessoal, no direito tributário, a lei complementar, ela tem uma força muito grande. Em outras disciplinas, a gente não vê tanto assim essa força e essa importância da lei complementar. Mas no tributário, tem um artigo da Constituição, inclusive, que é extremamente importante, que vocês precisam ler com atenção, o 146. Esse artigo ele reservou uma série de assuntos do direito tributário à lei complementar. Lá no inciso 3º, a linha A desse artigo 146, nós temos a delimitação de que o conceito de tributo ele tem que ser dado necessariamente por lei complementar. Bom, em razão, então, da teoria da recepção, que está lá no 34, parágrafo 4º do ADCT, nós temos que o Código Tributário Nacional foi, então, recepcionado com status de lei complementar. Sabemos que ele é formalmente uma lei ordinária, mas ele tem força, ele tem status de lei complementar. Então, diante dessa teoria da recepção, o artigo que nos dá o conceito legal de tributo é o artigo 3º do Código Tributário Nacional. Pessoal, quem tiver com a legislação, acompanhe aí. É importante, na primeira etapa, que vocês tenham um contato muito grande com a letra da lei, com a lei seca. Grande parte das questões são retiradas daqui, ok? Então, olha o que determina esse artigo 3º. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Como é um conceito muito grande, para que a gente possa entender, então, os principais pilares desse conceito, vamos dividir ele nas suas principais características. Primeira característica, então, do conceito de tributo é que ele deve ser pago em pecúnia, em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir. Pessoal, isso aqui traz uma regra muito básica. Eu não consigo pagar tributo no ordenamento jurídico pátrio sem ser em dinheiro. Em dinheiro ou em moeda, cujo valor nela se possa exprimir. O que eu estou querendo dizer com isso? Não se admite, por exemplo, o pagamento de tributo em labore. Estou devendo o IPTU do meu imóvel localizado na zona urbana do município, e eu viro para o município de Belo Horizonte e falo, o município não tem dinheiro. Não tem dinheiro para poder pagar esse IPTU. Vamos fazer o seguinte, eu vi que você abriu concurso de procurador. Eu sou qualificado. Deixa eu trabalhar para você, e em troca disso você abate o meu IPTU? Não se admite. Não se pode pagar o tributo em labore, nem tampouco in natura. Num passado muito distante, já se admitiu. Na época do ouro aqui, na época áurea do nosso ouro, a gente tinha o 5º constitucional, que nada mais era do que um tributo. Mas hoje não se admite mais o pagamento de tributo in natura, entregando um bem para a administração. Só que aqui é importante a gente fazer uma observação, porque vocês vão ver que uma parte da doutrina faz a seguinte colocação. O artigo 156, inciso 11 do Código Tributário Nacional, ele traz como uma forma de extinção do crédito tributário a dação de um bem imóvel em pagamento. Dar um bem imóvel em pagamento não é pecúnia. Então, uma parte da doutrina começou a dizer o seguinte, olha, essa possibilidade de extinção do crédito tributário trazida nesse 156, inciso 11, ela seria uma exceção a essa característica pecuniária do conceito de tributo. No entanto, o que é importante para fins de concursos públicos? A ESAF, em 2009,
perguntou o seguinte ponto. A dação de bens imóveis em pagamento derrogou o artigo 3º, que traz o conceito de tributo do CTN? Claro que não. Não derrogou. Primeiro porque essa parte da doutrina que admite que seria uma exceção, há uma outra parcela maior, uma parcela majoritária, que contra-argumenta no seguinte sentido. Isso é uma possibilidade dentre todas as demais causas de extinção do crédito. Mas a lei que institui o tributo, ela sempre traz como principal objetivo o pagamento. E aí este pagamento vai poder acontecer por meio de uma dação de um bem imóvel em pagamento. Mas o fato é, para fins de concurso, esta possibilidade de extinção do crédito não derroga, não desnatura essa característica do conceito de tributo. Ok? Ainda que dentro dessa observação, a gente tem uns julgados importantes do STF com relação à dação de bens móveis. Porque, olha só, lá no CTN, a gente tem claramente que se aceita bem imóvel. O que uma lei do Distrito Federal tentou fazer? Uma lei do DF fez o seguinte. É causa de extinção do crédito tributário para as microempresas e para as empresas de pequeno porte a dação de bens móveis em pagamento que poderão ser utilizados pelo Distrito Federal para a realização dos seus programas institucionais. Criou, então, essa forma de extinção do crédito que não estava prevista no CTN. Aqui a gente tem dois momentos do STF. Num primeiro momento, o STF falou o seguinte: não se pode aceitar qualquer outra forma de extinção do crédito diferente das que estão elencadas no artigo 156, sobretudo se ela não tiver sido introduzida no ordenamento por lei complementar. Porque olha só, mais uma vez, a importância desse artigo 146. Lá no inciso 3º, só que agora na linha B, está escrito o seguinte: cabe à lei complementar dispor sobre crédito tributário. Então, qual que foi o primeiro raciocínio do STF? Se o 146, 3b da Constituição, fala que eu preciso de lei complementar para falar sobre crédito tributário, esta lei complementar é o Código Tributário Nacional, mais especificamente no seu artigo 156, que traz essas causas de extinção do crédito. Essa lei do Distrito Federal era lei ordinária, não era uma lei complementar. Então, alegando essa violação à reserva de matéria à lei complementar, num primeiro momento, o STF falou que ela não poderia ser admitida. Ok? Ainda nesse julgamento, o STF ainda trouxe um outro ponto, só que agora material, um critério material. Ele falou o seguinte: se eu aceito que o pagamento de tributo ocorra por meio da dação de um bem móvel, eu estaria, de certa forma, burlando todo o procedimento licitatório. Porque quando eu preciso adquirir esses bens móveis, eu tenho que, a rigor, fazer uma licitação. Se eu aceito isso, eu vou ferir o princípio licitatório. Trouxe aqui o número do julgado para quem quiser conferir. Isso foi dito na ADI 1917. 1917. Mas esse é o primeiro momento, ok? Num segundo momento, ainda sobre a possibilidade dos entes federativos criarem outras formas de extinção do crédito tributário, o STF acabou revendo esse entendimento. Presta atenção, o que eu estou dizendo é, o STF acabou revendo o entendimento de que os entes federativos podem criar outras formas de extinção do crédito. Mas, se essa outra forma for dação de bem móvel, continua sem poder, porque fere princípio licitatório, ok? Dação de bem móvel não pode, porque fere princípio licitatório. Agora, se ele quiser criar outras formas de extinção, nesse segundo momento,
o STF acabou admitindo. Um segundo momento, então. O STF falou o seguinte: lei local pode criar outras formas de extinção do crédito tributário. No que o STF se pautou aqui? Primeiro momento, primeiro lugar, no respeito ao pacto federativo. Porque cada ente federativo tem autonomia tributária, que decorre, inclusive, que deságua na sua autonomia financeira, para que possa, então, cumprir e honrar com seus compromissos. Então, isso decorreria, essa possibilidade decorreria, num primeiro momento, do pacto federativo, do respeito a esse pacto federativo. E ainda na seguinte máxima, essa expressão foi usada no julgado. Na máxima do quem pode mais, pode menos. O que o STF quis dizer com isso aqui? Se aquele ente federativo que possui competência tributária para aquele tributo, se ele quiser, ele pode, inclusive, isentar aquele tributo. Ele pode deixar de arrecadar aquele tributo por meio de uma lei isentiva. Então, se ele pode isentar, se ele pode dispensar do pagamento do tributo, por que ele não poderia, ao menos, dizer uma outra forma, diferente da que está no artigo 156 do CTN, para poder, então, dizer que aquela forma extingue aquele crédito tributário? Vou colocar aqui também o número do julgado para vocês. Isso foi a ADI 2405. Isso já, inclusive, começou a ser cobrado em concurso. O próprio CESP perguntou, numa questão fechada, perguntou se, com base no princípio do quem pode mais, pode menos, se o STF admitia que os entes federativos pudessem, por meio de lei local, trazer outras formas de extinção do crédito tributário diferente daquelas constantes no artigo 156 do CTN. E a assertiva foi considerada correta, porque foi baseada nesse entendimento, nesse julgamento aqui do STF, ressaltando apenas que, se for da ação de bem móvel, não pode. Bacana? Essa é a primeira característica do conceito de tributo, pessoal. Onde que eu enfiei o apagador? Está ali. Próxima característica. Antes. Tributo é prestação pecuniária, então, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Essa expressão, ela possibilita a utilização de indexadores no momento da cobrança do tributo. O que seriam esses indexadores, por exemplo? Uma UFENG. A UFENG é o indexador do Estado de Minas Gerais. Só para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma noção, a UFENG de 2017 está em torno de R$ 3,25. Então, não tem nenhum tipo de problema a lei dizer que aquele tributo vai corresponder a 200 UFENGs. Perceberam? Porque é simplesmente um indexador e pode ser, então, facilmente transformado em moeda. Próxima. Primeira é pecuniária. Segunda é compulsória. E essa é a característica mais tranquila do conceito de tributo. Como que funciona uma linha do tempo no direito tributário? Pessoal, para que possa acontecer o nascimento de um tributo, primeira coisa que eu tenho que ter é uma lei que traga a chamada hipótese de incidência daquele tributo. O que é essa hipótese de incidência do tributo? É aquela situação abstrata, prevista na lei, que, se acontecer no mundo real, ela vai dar ensejo ao chamado fato gerador do tributo. Fato gerador nada mais é do que a minha vida se amoldar nessa lei. Aquela história de Kelsen, né? A da moldura do Kelsen. Meu gato se chama Hans Kelsen. Aí meu irmão disse que a pior coisa que eu poderia ter feito é dar o nome do gato de Hans Kelsen. Mas a irmã dele chama Hannah Arendt,
Porque meu marido é filósofo, então ele escolheu um nome. Quando Hans Kelsen chegou, eu falei, esse é meu, né? Chama Hans Kelsen, é um demônio. O meu irmão fala que é uma forma dele se vingar do nome que eu coloquei nele. Mas é bem parecido aqui com a história da moldura do Hans Kelsen, essa ocorrência do fato gerador. Se acontece o fato gerador que está conceituado lá no artigo 114 do CTN, se acontece esse fato gerador, nasce a chamada obrigação tributária. A gente vai ver isso aqui com calma nas próximas aulas, tá? Obrigação tributária está lá no artigo 113 do CTN. Só que a obrigação, ela é muito abstrata. Eu não consigo cobrar obrigação. Diante de uma obrigação tributária, eu consigo dizer quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo, e consigo estabelecer um gancho entre esses dois polos da relação. Alguém tem que pagar tributo e alguém tem o direito de receber, mas eu não consigo dizer quanto é, que dia que tem que pagar. Para que isso aconteça, eu transformo essa obrigação em crédito tributário. O crédito tributário, sim, ele é tangível. Como se o crédito fosse o corpo e a obrigação a alma dessa relação jurídico-tributária. O ponto importante aqui é o seguinte, que tem relação com essa compulsoriedade. Uma vez realizado o fato gerador, dele já decorre automaticamente a obrigação tributária, que precisa ser transformada no crédito. Fato é, realizado o fato gerador, esta cobrança do crédito tributário, ela é compulsória. Ela é obrigatória. Você pode ser auditor da Receita Federal. Você viu que sua mãe realizou o fato gerador do imposto de renda, você tem que cobrar. Você tem que fazer o lançamento, que é a figura da qual o fisco dispõe para transformar obrigação tributária em crédito tributário e então cobrar da sua mãe. Porque o tributo, gente, ele está dentro de uma relação de direito público. Ele decorre aqui do poder de império. Do poder de império do Estado. Então, realizado o fato gerador, é obrigatória a sua cobrança. Só que essa obrigatoriedade, ela é válida para os dois polos. E aí a gente já pode emendar a terceira característica. Da mesma forma que eu, sujeito passivo, quando realizo o fato gerador daquele tributo, sou obrigada a pagar, porque ele é compulsório, cobrado de forma compulsória, do outro lado da cadeia, o auditor é obrigado a me cobrar. Por isso que se diz nesse artigo 3º que o tributo é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Como se fossem os dois lados da mesma moeda. Nada mais é do que a obrigatoriedade, só que de um lado, para o sujeito passivo realizar aquele pagamento, do outro lado, para o fisco cobrar aquele tributo. Se ele não cobra, se aquele fiscal não cobra, ele pode responder civil, penal e administrativamente, a depender do caso. Okay? Se ele deixa de lançar por desídia, por exemplo. Pessoal, penúltima característica do tributo. Quarta. Não é sanção. A única diferença do tributo para a multa tributária é essa. O tributo, gente, o objetivo do tributo será arrecadar ou intervir em uma determinada situação econômica ou social. Eu crio o tributo para isso. Para arrecadar, para fazer caixa. Ou, toda vez que eu falo caixa, que eu falo que tem que fazer caixa, eu lembro do Mário Henrique Caixa. Eu vi ela ali com a blusa do galo, eu lembrei de novo. Toda vez que eu falo tem que fazer caixa, aí vem ele narrando na minha cabeça. Mas o tributo, ele então vai arrecadar dinheiro para o cofre,
ele visa fazer caixa ou intervir numa situação econômica ou social. Já a multa tributária, o objetivo dela é não arrecadar. Não se quer, quando se cria uma multa tributária, não se quer arrecadar. Porque a multa ela vai ser criada com um único objetivo: coibir a prática de um ato ilícito. É para isso que eu crio multa. Gente, eu brinco que ninguém respeita ai, ai, ai. Você fala com uma criança o seguinte: chega uma criança na sua casa, você acabou de comprar uma cortina. Porque depois que eu casei, eu descobri o valor dessas coisas. Sabe? Eu não dava muito valor para cortina, essas coisas, não. Aí eu achava que minha mãe era a louca das cortinas. Tudo bem, você vai lá e compra uma cortina e coloca na sua casa. Aí vem uma criança desgraçada, começa a enrolar na sua cortina. Você fala com ela assim: faço não, gracinha. Ela fala: tá. Você volta lá, a criança continua enrolando. Você fala, não, aí você aumenta um pouco o tom da voz. Você fala: não faz isso não. Tá. Enquanto você não surta com o demônio da criança, a criança não para de enrolar na sua cortina. Ai, 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 não funciona nem para a criança, nem para o contribuinte. Porque se você vira para o contribuinte e fala assim: você tem a obrigação de emitir nota fiscal, não tem? Tem. Emite para mim? Gente, para que eu vou emitir nota fiscal? Para dar elemento suficiente para o fisco vir e saber o tanto de obrigação tributária que eu estou realizando? Vou dar elemento para ele me fiscalizar? Não, não vou. Aí o fisco no mês seguinte vem e fala: emite a nota fiscal para mim. Aí o fisco, a segunda vez, você falando com a criança, né? Não faço não. Aí o fisco vem: você emite a nota fiscal para mim? Vou emitir. Terceira vez o fisco chega lá: se eu não emitir nota fiscal, ele fala: não vai emitir não? Vou te sapecar uma multa. O que eu quero com a multa é impedir aquele ato, é impedir a prática daquele ato ilícito, que no meu exemplo foi a emissão de nota fiscal. Assim que a multa for criada, pode ter certeza que eu vou começar a emitir a nota fiscal. Então o objetivo dela não é arrecadar. Exatamente porque ela se caracteriza como uma sanção frente ao cometimento de um ato ilícito, diferentemente do tributo. Esse é o principal ponto, aliás, é o único ponto dentro das características do conceito de tributo que vai diferenciar, então, uma multa tributária e de um tributo. Ok? Pessoal, faça só uma observação que costuma cair. Quando o tributo tem por finalidade precípua arrecadar dinheiro, ele é classificado como tributo fiscal. O que significa dizer que um tributo pode ser classificado como fiscal? O principal objetivo dele é arrecadar dinheiro para o cofre público. Isso é um tributo fiscal. Por outro lado, se a principal função do tributo não for arrecadar, mas intervir numa situação econômica ou social, se for, então, regular uma determinada situação, esse tributo vai ser classificado como extra fiscal. É óbvio que nenhum tributo é 100% fiscal ou 100% extrafiscal. Essa característica que é feita de acordo com essa classificação é feita de acordo com a característica que nele vai preponderar. Como que um tributo pode intervir numa situação econômica ou social? A gente vê isso todo dia. Por exemplo, com o IPI. Quando a gente está diante de crises financeiras, de crises sociais, o que acontece? Primeiro setor que sofre é o setor de carro. Montadora de veículos, concessionárias, é um dos primeiros setores a sofrer impacto dessas crises econômicas. Geralmente elas falam: vou demitir 20 mil pessoas porque eu não estou vendendo carro. Nesse momento o governo chama para conversar e fala: não, vem cá, vamos conversar. E se eu colocar o IPI com alíquota zero? Eu coloco o IPI com uma alíquota zero, alavanco as suas vendas e você mantém esses postos de trabalho. Nada mais é do que o tributo sendo utilizado como uma forma de intervenção, tanto econômica quanto social. Ok? Os principais tributos extrafiscais, no tocante aos impostos, são imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF. A gente ainda vai conversar mais sobre eles ainda hoje. Ok? Fecha essa observação, então. Voltando aqui para essa característica do fato do tributo não ser sanção, o que isso vai desaguar? Qual que é a aplicabilidade prática disso daqui? Isso significa dizer que o fato gerador de um tributo jamais vai poder contemplar uma situação ilícita. O fato
gerador de um tributo, então, ou seja, sabe essa situação hipotética descrita na lei? Esta situação descrita na lei vai ter que ser sempre um ato lícito. O tributo não pode incidir diretamente, tendo como fato gerador um ato ilícito. Porque o que vai incidir sobre um ato ilícito é a multa, como uma ferramenta para fazer com que o sujeito passivo não realize aquele fato gerador. Ok? Como assim? Exemplo. Eu tô lá. Eu tenho uma loja de sapato. Tô lá vendendo as minhas mercadorias. Tô lá vendendo sapato. Gente, quando eu vendo uma mercadoria, isso é fato gerador de quem? Do ICMS. Um dos fatos geradores do ICMS é exatamente a circulação jurídica de uma mercadoria. Circulação jurídica, gente, significa mudar de dono. Então, eu vendi sapato para você. Mudou de dono? Mudou. É uma mercadoria? É. Tem fato gerador de ICMS quando eu vendo o sapato? Tem. Eu, dona da loja, vou pagar ICMS na venda desse sapato. Só que aí eu cansei de vender sapato, porque não está dando muito dinheiro. Mudei um pouco a minha mercadoria. Resolvi começar a vender cocaína. Mudei um pouco. Mudei um pouquinho de ramo. Mudei um pouco aqui a mercadoria. Ô, gente, quando o traficante te vende cocaína, tem circulação jurídica? Tem. Muda de dono. Deixa de ser dele, passa a ser meu, que comprei. A cocaína é mercadoria? É. Mercadoria, gente, é conceito do direito civil. Mercadoria é todo e qualquer bem que é colocado no comércio para ser vendido com habitualidade e intuito de lucro. Então, claramente, tanto o sapato quanto a cocaína são mercadorias. Bom, circulação jurídica da mercadoria, fato gerador do ICMS. Eu, Estado, posso cobrar ICMS sobre a venda da cocaína? Não posso. Por quê? Tributo não é sanção. Isso significa dizer que o fato gerador previsto na lei não pode admitir uma situação ilícita. E, por enquanto, vender cocaína ainda é ilícito. Está lá na lei de tráfico, a 11.343. Professora, não entendi. O fato gerador aqui é vender mercadoria, não é vender cocaína. Mas essa mercadoria que você está colocando no comércio, ela tem que ser lícita. Então, eu não posso cobrar o ICMS da venda da cocaína, da venda do cigarro de maconha, da venda da heroína, da venda da droga. Da mesma situação, eu não posso cobrar ISS, e aí tem uma pertinência temática maior com o seu concurso, eu não posso cobrar ISS da atividade do cafetão. Porque, gente, se prostituir no Brasil não é crime. Eu fiquei muito chocada no dia que eu descobri que é crime em alguns países se prostituir. Eu fiquei estarrecida. Falei, gente, é meu, eu faço o que eu quiser. Mas, enfim, aqui não é crime se prostituir. Mas é crime o aliciamento da prostituição. O cafetão se aproveitar do trabalho alheio é crime. Gente, ele está prestando um serviço, o cafetão? Tá, ué. Serviço de agenciamento ali da cliente dele. Pode haver cobrança de ISS? Não, porque essa atividade ela é ilícita. Não confunda isso com o que eu vou dizer agora. O fato gerador de um tributo, ele tem que ser uma situação lícita. Até aqui está claro? Mas isso é diferente das circunstâncias do fato gerador. As circunstâncias do fato gerador, elas são irrelevantes para fins de tributação. As circunstâncias do fato gerador, elas devem ser interpretadas de forma objetiva. Como assim? Com o exemplo vai ficar bem mais claro. Olha só. Patrimônio e renda. Vamos pegar os tributos incidentes sobre patrimônio e renda. Gente,
Tributo incidente sobre patrimônio. IPTU, IPVA, ITR. Eu tenho um fetiche com ITR. Sou louca para pagar ITR, mas ainda está muito longe. O ITR. Imposto, tributo sobre a renda é mais fácil, né? O imposto de renda. Pensa na seguinte situação. Estava lá no escritório até umas 6 horas da tarde, deu 6 horas da tarde, parei de advogar e vim para cá. Tanto advogando quanto dando aula, estou oferindo renda, não estou? São atividades lícitas? Sim. São atividades lícitas. Agora, pensa nesse traficante aqui. Ele lá vendendo a cocaína. Se bobear, não. Ele oferece muito mais renda do que eu. Muito mais renda do que eu. E ele tem quantas fazendas ele quiser para pagar quantos ITRs ele quiser. IPVA, IPTU. Ele compra carro com o dinheiro do tráfico. Ele compra imóveis com o dinheiro do tráfico. O ponto é o seguinte. Pensa no seguinte. Olha esse iceberg aqui. Isso aqui é um iceberg. A ponta desse iceberg é o fato gerador do tributo. O que eu vejo em cima da água é o fato gerador do tributo. Isso aqui tem que ser uma situação lícita, porque a lei não pode prever uma situação ilícita para que dela decorra o nascimento da obrigação tributária. Então, o que eu vejo em cima da água é só a ponta do meu iceberg, corresponde ao meu fato gerador. Só que embaixo da água tem muito mais coisa. Embaixo d'água estão as chamadas circunstâncias desse fato gerador. O que eu estou querendo chamar a sua atenção aqui é o seguinte. Se a circunstância do fato gerador for lícita ou ilícita, pouco importa para fins de tributação. Eu não estou vendo. Quando eu olho para a água, eu vejo a ponta. E eu vejo a ponta, que é o fato gerador, que tem que trazer uma situação lícita. O que está por baixo não interessa para o fisco. Como assim? Se eu estou auferindo renda de uma situação lícita, advogar e dar aula, eu tenho que pagar imposto de renda. Eu, se tiver comprado um carro, tenho que pagar o IPVA daquele carro, o IPTU daquele imóvel, o ITR daquela fazenda. Pouco importa se o meu dinheiro, se a minha renda ou se o meu patrimônio veio de uma atividade lícita ou ilícita. Porque, da mesma forma, o traficante também está lá oferindo renda como atividade ilícita, mas a circunstância de oferir essa renda é irrelevante para fins da tributação do imposto de renda. Porque o que o fisco está vendo? Renda. Disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza. É o que ele vê aqui em cima. A ponta é lícita. Como ele conseguiu aquela renda é irrelevante. De onde veio o dinheiro para o traficante comprar o carro é irrelevante. Porque o fato gerador do IPVA é ter veículo automotor terrestre. Perceberam? As circunstâncias, então, que eu aufiro, patrimônio ou renda, está debaixo d'água. As circunstâncias, elas são irrelevantes. Isso está expresso no artigo 118, inciso 1º do Código Tributário Nacional. Pessoal, isso aí foi elevado à categoria de princípio, chamado princípio do pecúnia non olet, ou simplesmente non olet. Princípio do pecúnia non olet. Ô, gente, porque o STF tinha que dar um jeito de tributar renda e patrimônio decorrentes de atividades criminosas. Porque senão o crime compensava 3 vezes. Né? Pensa, já não pode ter o ICMS da venda da cocaína. Esse, inclusive, é um grande ponto das pessoas que defendem a legalização das drogas. Aumento de receita absurda para o fisco. Mas, por enquanto, não pode ter, porque é uma atividade ilícita e o fato gerador do tributo não pode ser ilícito. Mas aí pensa, ele já não paga ICMS, eu vendendo sapato pago. Aí ele está lá, oferindo uma renda absurda. Na hora de declarar o imposto de renda dele, ele não vai declarar muito menor, porque uma parte da renda dele decorrente de atividades lícitas, ele declara aquela e não declara da atividade ilícita. Só que pela fiscalização, verifica-se que ele tem uma renda muito maior. Imagina que estapafúrdio a defesa desse traficante. Em embargos à execução fiscal. Ele recebeu, então, uma execução fiscal. Quero ver quem vai citar, né?
Ele recebeu essa execução fiscal. E aí, então, ele tem prazo para embarcar. Imagina a tese de defesa dele. Não pode haver a cobrança do imposto de renda porque eu sou traficante. A minha renda decorre da atividade ilícita. É uma piada. Então, o STF, num julgado, ele recuperou esse princípio do pecúnia non olet. A origem desse princípio aqui remonta à Roma Antiga. Diz a lenda que o imperador Vespasiano instituiu tributo sobre o uso de banheiro público em Roma Antiga. Imagina que nojo que não devia ser. E ainda tinha que pagar tributo para usar a latrina. Aí diz que o filho dele, o Tito, ficou com nojinho do dinheiro que vinha da latrina. Falou, ai papai, dinheiro de latrina? Diz a lenda que o imperador Vespasiano, muito gentilmente, pegou uma moeda, enfiou no nariz do menino, perguntou, olet, cheira? Ele respondeu, non olet. Ele falou, pois é, o dinheiro não tem cheiro. Se vem da latrina, se vem de qualquer outro lugar, não importa. Dinheiro é dinheiro. Daí o STF recuperou essa passagem e, é sério, gente, pegou o princípio do pecúnia non olet. Olha que engraçado, as coisas elas acabam tendo elas perpassam na história. História sensacional, né, gente? Até hoje, se você chegar na Itália e quiser saber onde fica um banheiro público, você pode perguntar onde tem um Vespasiano. Olha que sensacional. As coisas ficam na história. Um pouco de cultura inútil, né? Esse Vespasiano não vai cair no concurso, então vou voltar para o conceito de tributo. Mas esse aqui, então, é o princípio do pecúnia non olet. Vamos só recapitular. O fato gerador de um tributo nunca, jamais poderá ser uma situação ilícita. Por isso que não pode se tributar a venda da cocaína, o serviço da cafetinagem. Porque são atividades ilícitas. Agora, a circunstância do fato gerador, o que está por baixo do pano, o que está debaixo d'água, se a circunstância é lícita ou ilícita, eu não quero saber. Porque eu interpreto essa circunstância de forma objetiva e isso permite a tributação de renda e de patrimônio decorrentes de atividades criminosas. Bacana? Essa é a quarta característica. A quinta e última é a seguinte. Quinta e última característica do conceito de tributo. Tributo decorre da lei. Pessoal, o direito tributário ele tem dois grandes pilares. Você não faz nada no direito tributário sem o respeito à lei, ao chamado princípio da legalidade, que vocês podem encontrar como princípio da legalidade estrita ou ainda como princípio da tipicidade. Aqui a gente claramente roubou mesmo a ideia do direito penal. O direito penal e o tributário, eles são primos. Primos de primeiro grau. Lá no penal, eu não posso ter um crime sem lei anterior que o preveja. E a lei anterior que prevê se chama tipo penal. Liberdade é uma coisa muito séria, mas o meu bolso é tão sério quanto. Então, da mesma forma, eu não posso ser privado do meu patrimônio sem uma lei anterior que preveja o fato gerador daquele tributo. E aí fez-se uma analogia com o direito penal e grande parte da doutrina, então, chama esse princípio da legalidade ou princípio da legalidade estrita de princípio da tipicidade. A professora Isabel tem arrepios quando ouve falar princípio da tipicidade. Mas a professora Isabel não está na banca do concurso, então você pode encontrar como princípio da tipicidade. Ok? O que esse princípio fala? Para criar ou para aumentar tributo, eu preciso de lei. Só que essa lei aqui tem que ser lei em sentido estrito. 4 veículos legislativos atendem esse comando de lei em sentido estrito. Então, eu posso criar tributo por meio de lei ordinária, que é a regra, por meio de lei complementar. Poucos tributos são reservados à lei complementar, a gente já vai comentar. Lei delegada. Lei delegada, ela está meio morta, né? Ela caiu em desuso. Depois aí que a medida provisória acabou virando o grande auê. Porque é muito mais fácil o presidente canetar uma medida provisória
sobre aqueles fundamentos ridículos, né, que já foram muito banalizados, de relevância e urgência, do que pedir uma autorização para o Congresso para que ele possa legislar sobre aquele tema. Mas, tanto é que só duas, né? Só dois foram criados até hoje por lei delegada. Lei ordinária, lei complementar, lei delegada e, sim, a medida provisória atendem ao comando de lei em sentido estrito. O STF ele já há muito tempo pacificou o entendimento de que medida provisória atende a esse comando para fins do respeito ao princípio da legalidade, ok? Não vou falar muito de princípio da legalidade dentro desse tópico, porque a gente já vai inaugurar um novo tema, que serão ali aquele tema que a CESP mais gosta, de princípios ou imunidades, ou seja, limitações constitucionais. Por hora, o que eu quero que vocês façam aqui dentro dessa observação, só para o seu caderno ficar completo? Criação de tributo depende de lei. E para, isso é importante, observação. Não há exceção do princípio da legalidade, que está lá no artigo 150, inciso 1º da Constituição, quando o assunto é criação de tributo. Para criar um tributo, gente, sempre por meio de lei. Então, se a questão já começar dizendo que um decreto criou o ISS, que uma portaria criou o tributo tal, já acende uma luz de alerta na sua cabeça. Porque criação de tributo é sempre por meio de lei em sentido estrito, sempre por meio de um desses instrumentos aqui. Criação não tem exceção, ok? A gente vai continuar falando do princípio da legalidade, só que vamos aproveitar para inaugurar um novo tema, tá? Fechamos, então, o conceito de tributo. Vamos agora para um outro tema, que são as limitações constitucionais ao poder de tributar. Como eu falei muito brevemente para vocês na introdução, limitações constitucionais no direito tributário, elas são de dois tipos. Nós temos os princípios e as imunidades. Os princípios, eles são chamados pela doutrina de limitações constitucionais positivas ao poder tributar. Por quê? Para que eu possa aplicar um princípio, aquele ente federativo precisa ter competência tributária. Ao contrário do que acontece com as imunidades. As imunidades são chamadas de limitações constitucionais negativas ao poder de tributar. Imunidade, gente, é uma coisa muito séria. A imunidade, ela proíbe o exercício da competência tributária. Por isso que se diz que ela é negativa, porque ela retira competência tributária daquele ente federativo numa situação específica que a Constituição narrar, porque a imunidade está no texto constitucional. Então, olha só, por exemplo, está lá na Constituição, no artigo 156, inciso 1º, que os municípios poderão criar o IPTU toda vez que se realizar esse fato gerador, qual seja, propriedade de um imóvel localizado na zona urbana do município. Toda vez que o município verificar que alguém tem um imóvel localizado na sua zona urbana, ele pode criar o IPTU. Então, a Constituição, ela outorgou competência para os municípios para que eles, então, instituam, se quiserem, o IPTU. Gente, Constituição cria tributo? Não. Constituição não cria tributo nenhum. O que a Constituição faz é outorgar, é distribuir competência tributária para que os entes federativos, se quiser, por meio das suas leis,
criem aqueles tributos. Então, ela deu essa competência para os municípios, no caso do IPTU. O município de Belo Horizonte quer criar o seu IPTU. Como que ele tem que fazer isso? Respeitando os princípios tributários. Quer criar? Cria por lei, princípio da legalidade. Quer criar? Não pode retroagir para abarcar fato gerador anterior à sua ocorrência. Vou falar de todos esses princípios, só para te dar uns exemplos. Princípio da retroatividade. Quer criar? Não pode cobrar de imediato, tem que esperar um lapso temporal mínimo para cobrar. Princípios da anterioridade. Por isso que a doutrina diz, então, que são limitações positivas. Porque, na verdade, o que o princípio vai fazer é orientar o exercício da competência tributária. Quer exercer? Ótimo, faça dentro, faça de acordo com o que determina o sistema tributário nacional nos seus princípios. Imunidade, não. A imunidade é uma norma que impede a ocorrência do fato gerador porque ela impede o exercício da competência. Olha só, caso do ISS. Toda vez que eu tenho, então, a prestação de serviços de qualquer natureza, está lá no 156, inciso 3º, que os municípios podem cobrar o ISS. Agora, se for para exportar, não pode. No ISS tem uma discussão se isso seria verdadeiramente uma imunidade ou uma exceção. No ICMS, não. No ICMS, o mesmo caso. A Constituição deu para os estados e para o Distrito Federal competência para criar o ICMS. Mas, se for para exportar, o que a Constituição fala? O exportador não paga ICMS, deu uma imunidade. Então, naquele caso específico, o ente federativo, no caso o Estado do ICMS, não vai poder cobrar esse tributo. Com uma mão, a Constituição ela saiu otorgando competências. Depois ela vem com uma pinça dizendo, mas nessa situação específica, eu, Constituição, estou dizendo que você não pode cobrar. E aí a gente está diante de uma imunidade. Ok? Vamos começar, então, com os princípios, para a gente prosseguir no estudo do princípio da legalidade. Princípios. Primeiro princípio que a gente vai ver, 150, inciso 1º da Constituição, que é o princípio da legalidade. E que é esse que a gente só rascunhou aqui no quadro. Ok? Princípio da legalidade, legalidade estrita ou tipicidade. Existe uma ideia muito romântica deste princípio. Doutrina fala o seguinte: o princípio da legalidade, ele é a ferramenta por meio da qual a população ela vai consentir com a carga tributária que sobre ela existe. Olha que lindo. O princípio da legalidade é a ferramenta que permite que a população consinta com a carga tributária. É muito romântico, né? Porque, teoricamente, nós elegemos os nossos representantes que, muito teoricamente, vão lutar pelos nossos interesses. Então, se por meio da sua atividade legislativa, eles fizerem uma lei que vai criar um tributo, eles estão agindo em meu nome na defesa dos meus interesses. Por isso que se diz que ele é uma forma com a qual a população consente com a carga tributária. É bem romântico, né? Tem uma professora de constitucional aqui, a Renata, que ela consegue ser menor do que eu. Vocês vão ver Renata ainda. Renata fica revoltada quando eu falo que a Constituição, que o direito constitucional é um filhote do direito tributário. Mas é, gente. Como que nasceu a Constituição? Por conta de um rei maluco, sem terra, que resolveu tributar sem lei. Doeu no bolso? O pessoal falou, alto lá. Sem lei não tem tributação. Nasce o princípio da legalidade e nasce junto com ele o direito constitucional. Ela fica louca quando eu falo que realmente o constitucional é um filhote do tributário. Mas foi a história que me disse. O que acontece aqui então? Vamos voltar. Toda vez, o que a Constituição fala? 150, inciso 1º. Toda vez que eu quiser criar ou aumentar um tributo, eu preciso de lei em sentido estrito. Isso aqui a gente viu. E a gente viu quais são esses veículos legislativos. Lei ordinária, lei delegada, lei complementar ou medida provisória. Só que a Constituição não fala nada com relação a extinguir e reduzir tributo. Ela não fala nada, ela é absolutamente silente. Será que eu preciso de lei para reduzir ou para extinguir? Sim.
muito embora a Constituição não diga nada, existe um princípio chamado de paralelismo das formas, que determina o seguinte: se eu preciso de lei para criar, eu preciso de lei para extinguir. Se eu preciso de lei para aumentar, eu preciso de lei para reduzir. Então, muito embora a Constituição não diga, a regra do princípio da legalidade é qual? Criar, aumentar, extinguir ou reduzir tributo, eu preciso de lei em sentido estrito. Vou só replicar aquela observação. Observação 1, então. No tocante à criação e, portanto, à extinção de tributo, não há exceção ao princípio da legalidade. Toda vez que eu tiver que criar um tributo, eu preciso de lei em sentido estrito. E toda vez que eu tiver, então, que extinguir um tributo em razão do paralelismo das formas, eu também preciso de lei em sentido estrito. Só que 4 tributos apenas foram reservados à lei complementar. Porque veja só a regra, gente. A regra é, para criar tributo, eu preciso de lei e pode ser qualquer um desses 4 veículos. Só que em 4 situações, 4 tributos foram reservados à lei complementar. Como que eu sei que um assunto foi reservado à lei complementar? Eu tenho que olhar na Constituição. Porque a Constituição vai dizer, cabe à lei complementar fazer isso ou isso ou aquilo. Isso é a reserva de lei, a reserva de matéria à lei complementar. Lembrando que não há hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. Não tem hierarquia. O que eu tenho é uma simples reserva de matéria. Quais são esses 4 tributos que só a lei complementar pode criar? Primeiro deles, o imposto sobre grandes fortunas, que está lá no 153, inciso 7º da Constituição. O IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, é de competência da União. Até hoje, o IGF não foi criado. Ele é o único imposto ordinário que ainda não foi criado. Por uma razão, acredito eu, um tanto quanto óbvia, né? Quem está legislando, muito provavelmente, seria o sujeito passivo desse imposto. Desde que a Constituição existe, que tramitam projetos de lei no Congresso Nacional para se criar o IGF, até hoje nunca foi criado. Mas o dia que for, vai ter que usar lei complementar. Da mesma forma, o chamado empréstimo compulsório. 148 da Constituição, também de competência da União. Gente, qual que é o fato gerador do empréstimo compulsório? Fato gerador do empréstimo compulsório. Geralmente, alguém responde assim: calamidade pública, guerra externa ou necessidade de investimento público. Isto não é o fato gerador do empréstimo compulsório. Não caiam nessa pegadinha de prova. O fato gerador do empréstimo compulsório é não sei. Não sei. O que eu sei é que ele pode ser igual ao de qualquer outro tributo. Mas qual é, eu não sei. Será aquele escolhido pelo legislador no momento em que ele criar a lei complementar, instituindo o empréstimo compulsório. Essas 3 situações que eu narrei para você, guerra externa, calamidade pública e investimento público de relevante, urgente, interesse nacional, isso não é fato gerador do empréstimo compulsório. Essas são as suas causas justificadoras. O empréstimo compulsório, gente, ele é um tributo causal. O que é isso? Ele não pode ser instituído sem que uma dessas 3 situações esteja acontecendo no mundo. Não pode criar empréstimo compulsório sem ter uma guerra e ela tem que ser externa, ou sua iminência. Não pode criar sem uma situação de calamidade pública. E não pode criar sem a necessidade de um investimento relevante, urgente, de interesse nacional. Essas são, portanto, suas causas justificadoras, mas não os seus fatos geradores.
Portanto, se diz que ele é um tributo causal, ok? Assim que for criado, tem que ser por lei complementar. Os outros dois, fica muito fácil de você lembrar se você se lembrar da palavra residual. Porque, olha só, os impostos residuais, que está lá no 154, inciso 1º da Constituição, também de competência da União. E as chamadas contribuições de seguridade social residuais, que estão lá no 195, 195, parágrafo 4º da Constituição, e que também é de competência da União. Vejam, esses residuais, eu preciso de lei complementar. De onde que eu retiro que eu preciso de lei complementar para os impostos residuais? Lá desse artigo 154, inciso 1º. Mas, gente, o que é um imposto residual? Imposto residual é um imposto diferente daqueles que eu vou chamar de ordinários, dos que já existem, os que estão lá de competência da União, dos estados ou dos municípios. São impostos novos. Impostos diferentes que têm um fato gerador e que têm uma base de cálculo diferente dos impostos que já existem. Primeiro ponto, então, ele precisa ter fato gerador e base de cálculo diferente dos que já existem. Segundo ponto, ele tem que respeitar o chamado princípio da não cumulatividade. Gente, o princípio da não cumulatividade é um princípio fantástico que impede que numa cadeia produtiva a tributação se torne muito cara a ponto de embaraçar a venda daquele produto, daquele serviço ou daquela mercadoria. A gente vai ver o princípio da não cumulatividade. Por ora, quero que vocês saibam que para criar um imposto residual, ele tem que ter fato gerador ou base de cálculo, diferente dos que já existem. Ele tem que respeitar o princípio da não cumulatividade. E ele tem que ser criado por lei complementar. Essa mesma lógica dos impostos residuais, a gente usa para as contribuições de seguridade social residuais. Gente, contribuição de seguridade social, elas financiam só 3 direitos sociais. SAP. Saúde, assistência e previdência. Artigo 194 da Constituição te conta isso. Todas as contribuições de seguridade social, elas servem para financiar esses 3 direitos sociais. Todas elas, as que já existem, as ordinárias, estão lá no 195 da Constituição. Todo mundo conhece. PIS, COFINS, CSLL, contribuição sobre folha de salários, são todos exemplos de contribuições ordinárias de seguridade social. Só que se a União quiser, se ela tiver criatividade para isso, está escrito lá no 195, parágrafo 4º, que ela pode criar outras formas para financiar a seguridade social. Essa outra forma é que são as contribuições de seguridade social residuais. Professora, mas no parágrafo 4º desse artigo 195 não está escrito lei complementar. Está escrito cabe à lei. De onde você tirou que tem que ser lei complementar? Porque no final desse parágrafo 4º, ele fala assim, respeitado o disposto no artigo 154, inciso 1º. E o artigo 154, inciso 1º, fala o quê? Que tem que ter base de cálculo, fato gerador diferente dos que já existem, que tem que respeitar o princípio da não cumulatividade e que tem que ter lei complementar. Só um ponto importante aqui, o julgado do STF, com relação a isso aqui. Gente, o STF, ele entende que não tem problema nenhum um imposto ordinário, tá? Um imposto ordinário, ter fato gerador igual de uma contribuição social ordinária. Não tem problema nenhum. Olha um exemplo. Venda de mercadoria. Suponha que a minha mercadoria seja gasolina. Se eu vendo mercadoria, essa mercadoria sendo a gasolina, incide qual imposto? ICMS. Só que incide uma contribuição aí. Uma contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID combustível. Qual que é o fato gerador das duas? Igual.
a venda dessa mercadoria, que vai ser a gasolina. Tem problema? Não. O STF disse que pode ter o mesmo fato gerador. Então, pensa comigo. Se um imposto ordinário pode ter o mesmo fato gerador de uma contribuição ordinária, será que um imposto residual pode ter fato gerador igual de uma contribuição ordinária? Será que uma contribuição residual pode ter fato gerador igual de um imposto? Perceberam? O que o STF falou? Ele falou o seguinte. Você faz um conjunto aqui, o conjunto dos impostos e o conjunto das contribuições especiais como um todo, tá? Não só sociais, mas especiais como um todo. CID, contribuição corporativa, social, por aí vai. O que você tem aqui dentro são os ordinários, tá? Então, você tem, por exemplo, IPTU, ISS, contribuição, CSLL e PIS. Eu não posso, de acordo com o artigo 154, inciso 1º, eu não posso ter um imposto residual igual ao fato gerador do imposto ordinário, concorda? A regra é clara. Eu não posso ter uma contribuição residual com fato gerador igual a das contribuições que já existem. Mas eu posso ter imposto com fato gerador igual de contribuição e posso ter contribuição igual fato gerador de imposto, sem problema nenhum. O que o STF entendeu, gente, é que não pode haver essa identidade na vertical. Imposto com imposto residual. Contribuição com contribuição residual. Cruzado? Pode. Então, uma contribuição residual, ela pode ter fato gerador igual de imposto. Perceberam? E o contrário também. Como que o STF interpretou essa remissão que a própria Constituição fez? Da seguinte maneira. Quando o 195, parágrafo 4º, remete a 154, no caso das contribuições, ele está querendo dizer o seguinte. Uma contribuição residual não pode ter fato gerador igual de uma contribuição que já existe. Um imposto residual não pode ter fato gerador igual de um imposto que já existe. O contrário, tudo bem. Bacana? Então, só esses 4, gente, só esses 4, eu preciso de lei complementar para criar. E óbvio, gente, se eu preciso de lei complementar, se tem a reserva de matéria à lei complementar, nada mais vai poder criar. É só a lei complementar. Se a questão começar a te contar que qualquer outro tributo, além desses 4, precisa ser criado por lei complementar, está errado. E olha só, você pode até esquecer quais são os 4 tributos reservados à lei complementar. Mas está vendo que são todos da União? Isso já te ajuda na hora da prova, se você tiver que chutar uma alternativa. Te fala que o ISS, que é de competência municipal, precisa de lei complementar. Você não lembra os tributos, mas você lembra que é só da União. Todos 4, então, são de competência exclusiva ou privativa da União. Bacana? Existem exceções ao princípio da legalidade? Sim. Em prova fechada, é o que mais cai. As exceções. Quais são essas exceções ao princípio da legalidade? 150, inciso 1º da Constituição. Pessoal, primeira exceção e a que mais cai, ela despenca em prova. Ela cai muito. 153, parágrafo 1º da Constituição. Lembra que eu te falei o que é o imposto extrafiscal? Aquele que tem como finalidade precípua regular uma determinada situação? Quais são eles? Imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF. Pensa comigo. Se eu quero regular uma situação, eu quero regulá-la para agora. Eu não quero ficar esperando, não quero depender de processo legislativo, não, que pela própria definição, ele demora. Processo legislativo não é uma coisa célere. Se eu tenho o objetivo de regular, eu tenho que ter uma flexibilidade maior no momento de utilizar esses impostos como um instrumento de atuação na economia ou nas questões sociais. Por esta razão, esses 4 são exceção ao princípio da legalidade. Mas muita atenção.
Após a Constituição de 88, pós CF de 88, essas exceções ao princípio da legalidade, elas estão restritas a alíquotas de tributo. Alíquotas. Porque, gente, um tributo, o seu aspecto quantitativo, ele pressupõe a existência de uma alíquota e a existência de uma base de cálculo. Sobre uma determinada base de cálculo vai incidir uma alíquota e eu vou saber, então, quanto que eu tenho que pagar a título daquele tributo. As exceções ao princípio da legalidade, elas estão adstritas às alíquotas do tributo. Por essa razão, houve uma revogação tácita de trechos dos seguintes artigos do CTN. 21, 25 e 65. Deixa eu só confirmar o 65. 21, 25 e 65. Olha o que esses artigos falam, gente, do Código Tributário Nacional. Eles não foram integralmente revogados, não. Só uma expressão foi tacitamente revogada. Olha o 21. O 21 fala do imposto de importação. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo. Pode riscar essa expressão ou base de cálculo. Porque ele não pode brincar com a base de cálculo, não. Ele pode brincar com alíquota. Então, houve uma revogação tácita, porque isso aqui está contrário ao que diz o 153, parágrafo 1º, que restringe essa exceção às alíquotas. Ok? Da mesma forma, é o 26. O 26, que fala do imposto de exportação. Mesma redação. Alíquota ou bases de cálculo. A expressão base de cálculo não foi recepcionada pela Constituição. E o 65 é do IOF. Mesma redação. Você pode cortar também em todos a expressão base de cálculo, porque houve uma revogação tácita. Ok? O que o Poder Executivo pode fazer aqui, então, gente? Com relação a imposto de importação, exportação, IPI e IOF, ele pode aumentar e reduzir essas alíquotas. É aí que mora a exceção ao princípio da legalidade com relação a esses impostos extrafiscais. Como que a prova cobra isso? Ela fala que um decreto reduziu a alíquota do IPI, que uma portaria, que uma instrução normativa aumentou a alíquota do IOF. É assim que ela cobra. Tem problema? Não. Nesses exemplos que eu te dei, não tem problema. Já que eles são exceção ao princípio da legalidade, qualquer outro veículo normativo legislativo que esteja dentro do conceito de legislação tributária, que é bastante amplo, pode mexer nessas alíquotas. Com relação especificamente ao imposto de importação e de exportação, o STF entendeu que a CAMEX tem poder suficiente para isso. CAMEX é a Câmara de Comércio Exterior. Quem melhor do que a CAMEX para saber a hora de aumentar ou de reduzir um imposto de importação ou de exportação? O STF baseou esse entendimento no fato de que no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição, não está escrito que cabe ao chefe do Poder Executivo fazer isso. Está escrito que cabe ao Poder Executivo. Então, o presidente ele pode delegar essa função para um outro órgão, no caso julgado, para a CAMEX, para esses impostos aduaneiros. Ok? Outra exceção relativa ao princípio da legalidade está lá no 177, parágrafo 4º, 1b da Constituição. A CID combustível. CID combustível foi fruto de uma emenda constitucional. Emenda 33 de 2001 trouxe essa possibilidade. Olha só. Aqui na CID combustível é um pouco diferente dos impostos extrafiscais. O que o Poder Executivo pode fazer aqui é reduzir e restabelecer as alíquotas da CID combustível. Veja que nos extrafiscais ele pode aumentar e reduzir. Na CID combustível ele pode reduzir e restabelecer. Restabelecer, gente, é aumentar para até onde estava. Ele não pode aumentar, ele não é livre para aumentar, ele é livre para reduzir
e restabelecer essas alíquotas. A última exceção está no 155, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição, chamado ICMS monofásico. Pessoal, o ICMS monofásico ele não existe ainda na prática. Não foi criado ainda. O ICMS que a gente conhece hoje, ele funciona da seguinte maneira. Isso que eu vou escrever aqui agora é o que a gente conhece hoje, é o que a gente tem, ok? Uma cadeia produtiva. A vende para B, que vende para C, que vende para D. Quando A vende para B, o que eu tenho aqui? O fato gerador do ICMS, se ele vende uma mercadoria, que eu vou chamar de ICMS 1. Quando B vende para C, eu tenho um novo fato gerador do ICMS. ICMS 2. Quando C vende para D, eu tenho um novo fato gerador do ICMS. ICMS 3. O ICMS que a gente conhece, ele é assim. Ele incide ao longo de toda a cadeia produtiva. O ICMS que nós temos instituído é chamado de plurifásico. Ele incide em mais de uma fase da cadeia de produção. Esse é o ICMS que a gente tem. O monofásico, o próprio nome já te diz. Ele vai incidir uma única vez ao longo da cadeia. Onde? Não sei, ele não foi criado. Suponhamos que seja aqui. Então, se eu estiver falando do monofásico, eu não tenho ICMS 1, 2 e 3, eu tenho ICMS. Porque ele vai incidir em apenas uma etapa da cadeia de produção. Por que o ICMS monofásico ainda não existe? Porque o primeiro ponto, e isso pode ser uma grande pegadinha de prova, o primeiro ponto, o primeiro requisito que eu preciso para instituir o ICMS monofásico, primeiro requisito, é que seja editada uma lei complementar que traga uma lista de quais combustíveis e lubrificantes poderão ser tributados por meio do ICMS monofásico. Então, primeira coisa que você percebeu aqui, toda e qualquer mercadoria vai poder ser tributada pelo ICMS monofásico? Não. Só combustíveis e lubrificantes. Todos? Não. Só aqueles da lista que uma eventual lei complementar disser. Esta lei complementar ainda não foi criada. Essa exigência está lá no 155, parágrafo 2º, 12H da Constituição. Esse inciso 12, ele reserva uma série de matérias à lei complementar do tocante ao ICMS. Então, olha só. Qual que é a primeira coisa que precisa para criar o ICMS monofásico? Que seja editada uma lei complementar que traga uma lista de quais combustíveis e quais lubrificantes vão poder ser tributados dessa forma. Esta lei complementar ainda não nasceu. O ICMS monofásico é reservado à lei complementar? Sim ou não? Entenderam a pergunta? Não é. Pegadinha de prova. Por que o ICMS monofásico não é reservado à lei complementar? Primeira coisa que eu preciso é de uma lei complementar trazendo uma lista do que pode ser tributado pelo ICMS monofásico. Isso aqui criou o ICMS monofásico? Não. Perceberam? A lista só fala o que pode ser criado. E essa lista tem que vir por lei complementar. Por isso que eu não coloquei o ICMS monofásico aqui. Porque para criar, qual que é o segundo requisito? Primeiro requisito, eu tenho que ter essa lista que vem por lei complementar. O segundo requisito, gente, é que cada estado e o Distrito Federal crie dentro do seu território o ICMS monofásico. Quando ele for criar o ICMS monofásico, ele tem que se valer do quê? De lei, para respeitar o princípio da legalidade, já que para a criação de tributo eu não tenho exceção. Que lei vai ser essa? Lei em sentido estrito. Perceberam? Então, ele não é reservado à lei complementar.
Não caiam nessa pegadinha de prova. E o terceiro requisito, e é aí que entra a exceção do ICMS monofásico ao princípio da legalidade, é que a sua alíquota ela vai ser definida pela celebração de um convênio. Convênio esse que vai ser celebrado nos moldes da Lei Complementar 24 de 75. Como assim? Suponhamos que amanhã foi criada essa lei complementar que trouxe a lista dos combustíveis e dos lubrificantes. Está criado o ICMS monofásico? Não. Aí vem o Estado de Minas Gerais e fala o seguinte, vou criar o ICMS monofásico. Ele edita, então, uma lei criando dentro do território de Minas Gerais o ICMS monofásico. Só que o Estado de Minas Gerais ele não vai poder dizer qual que vai ser a alíquota do ICMS monofásico, não. Quem vai dizer a alíquota é todo mundo. São todos os estados, mais o Distrito Federal, que vão ter que encontrar lá no CONFAS, lá em Brasília, no Conselho Nacional de Política Fazendária, e chegar num acordo com relação a essa alíquota do ICMS monofásico. Quando se chega num acordo de ICMS desse sentido, celebra-se um convênio. Quem está celebrando convênio? É o Poder Legislativo ou o Poder Executivo? Executivo, concorda? Porque cada representante dos estados, do Distrito Federal, vão mandar os seus representantes. E eles vão definir a alíquota do ICMS monofásico. Por isso ele é uma exceção ao princípio da legalidade. Porque a alíquota não vai ser definida na lei instituidora daquele tributo, mas por um acordo de todos os estados, acordo esse celebrado pelo Poder Executivo. Se a prova quiser ficar muito difícil, ela te cobra o ICMS monofásico. Geralmente a gente fica aqui, ó. Geralmente morre aqui. Mas vai que, né? Vai que ela resolve te cobrar as outras exceções. Bacana, gente? Diga. Vamos só recapitular os requisitos aqui online. Primeiro requisito, eu preciso de uma lei complementar trazendo a lista de quais combustíveis e quais lubrificantes vão poder ser tributados pelo ICMS monofásico. Feito isso, cada estado vai ter que editar a sua lei em sentido estrito, em atendimento ao princípio da legalidade, tudo que a gente já conversou até agora, para poder criar dentro do seu território o ICMS monofásico. Mas essa lei não vai poder definir a alíquota desse ICMS monofásico, uma vez que essa é a exceção ao princípio da legalidade. Ela vai ser definida por meio da assinatura de um convênio. Ok? De exceção tá bom, né? Vamos falar agora de outras observações aqui do princípio da legalidade. Por que eu estou perdendo muito tempo no princípio da legalidade? Porque ele cai muito em concurso de procuradoria e o CESP gosta bastante. Tem 3 princípios que vocês vão ver que eu vou demorar um pouco mais com vocês, que o CESP ama. Princípio da legalidade, irretroatividade e anterioridade. Esses costumam cair muito, tanto em primeira quanto em segunda fase de concurso de procuradoria. O tributário ele é a menina dos olhos, né, dos concursos de procuradoria e advocacia pública. Ok, as exceções? Uma carreira tinha que gostar do tributário, né? Uma, que seja. O tributário é muito deixado para lá. Pessoal, mas eu tive um bom professor de tributário na faculdade. Ele ia em 10 aulas, ele ia em 2, mas ele era um bom professor. Vamos lá. Algumas observações. Não estou te ouvindo. Você é de lá, você sabe quem ele é. Formei na UFMG. Eu já te vi pelos corredores da faculdade. Eu era mais novinha, eu acho. Eu era mais novinha. Formei ali na Federal, você deve ter visto esse professor por lá. Dava aula no noturno. Olha só, algumas observações. Primeira, princípio da legalidade. Sou da turma de 2007. Minha matrícula era 2007. Princípio da legalidade e benefício fiscal. Concessão de benefício fiscal. O artigo 150, parágrafo 6º da Constituição,
ele é categórico ao dizer que concessão de benefício fiscal precisa de lei. E essa lei, gente, por óbvio, toda vez que eu falar lei aqui, eu estou querendo entender lei em sentido estrito, porque a gente está trabalhando o princípio da legalidade. Então, precisa de lei. Só que aqui é ainda mais específico. Porque essa lei, além de ter que atender o comando de lei em sentido estrito, ela tem que ser uma lei específica. Para se evitar aquela famosa lei Frankenstein. Estou lá numa lei falando de educação, tem 200 artigos falando de educação. Do nada, me chucha um artigo dando isenção de ISS para empresa de ônibus. É muito mais fácil passar essa isenção despercebida do que se eu estiver debatendo o assunto ISS. Então, foi esse o cuidado que o Constituinte teve. Ele falou, olha, benefício fiscal tem que ser dado por lei, mas não basta lei em sentido estrito, tem que ser lei específica. O STF entende como lei específica a lei que pelo menos trate daquele assunto. Não quer dizer que tem que ser uma lei só para isentar, uma lei que trate só da isenção. Não, pode ser uma lei que trate, por exemplo, do ISS, e no bojo dessa lei vem uma isenção de ISS. Ok? Essa observação é mais tranquila. Próxima. Já ouviram falar da teoria da norma jurídico-tributária? Tributaristas, quando não tem nada para fazer, eles inventam teoria das coisas. Todo jurista, né? Teoria da norma jurídico-tributária. A pessoa precisa de uma tese de mestrado, de doutorado, ela começa a inventar moda. O que é essa teoria da norma jurídico-tributária? A norma tributária ela pode ser dividida em dois grandes blocos. O primeiro bloco é o que se chama de hipótese de incidência. Livro famosíssimo aí, hipótese de incidência da norma tributária. É um saco de ler. É muito chato porque ele é feito em tópicos. Não sei para que fazer um livro em tópicos, gente. Faz em parágrafo, mas ele é em tópicos. Mas a teoria dele é importante. Teoria da norma tributária. Primeiro bloco, hipótese de incidência. Segundo bloco dessa norma tributária, chamado de mandamento ou consequente. O CESP ama isso aqui. O CESP ama a teoria da norma tributária. Cada um desses grandes blocos tem os seus critérios ou aspectos. A hipótese de incidência, ela tem os aspectos material, temporal, espacial e pessoal. Vamos pegar, por exemplo, o IPTU e dissecar aqui dentro, para vocês entenderem o que é cada um desses critérios. Está lá escrito, na lei, que considera-se ocorrido o fato gerador do IPTU, todo dia 1º de janeiro daquele ano, quando eu tiver um imóvel localizado na zona urbana do município. Vai cobrar de quem? Do proprietário. Pegamos aquela situação narrada na lei, na hipótese de incidência, e dissecamos nos seus aspectos. Aspecto material é ser proprietário de um imóvel. Espacial, localizado na zona urbana daquele município. Quando que esse fato gerador vai acontecer? Temporal, todo dia 1º de janeiro. Já que o IPTU é um tributo periódico, ele recebe a classificação de tributo periódico instantâneo. O que é um tributo periódico? É aquele que se renova. Mas ele é periódico instantâneo porque ele tem aquele fato gerador delimitado ali. Ele acontece uma vez por ano. E o critério pessoal? Quem vai pagar esse IPTU? O proprietário daquele imóvel e vai pagar para quem? Para o município. Os critérios pessoais. Vocês conseguem ver que se acontecer todos os critérios, todos os aspectos da hipótese de incidência, vai nascer o fato gerador do tributo? Qual conclusão que a gente consegue chegar, então, com relação a todos os aspectos da hipótese de incidência da norma tributária e uma relação com o princípio da legalidade, gente?
todos dependem de lei em sentido estrito. Todos esses aspectos, todos esses critérios da hipótese de incidência dependem de lei, sentido estrito. Por quê? Se o fato gerador de um tributo, se aquela situação narrada na lei que caracteriza o fato gerador de um tributo tem que decorrer da lei, toda a sua estrutura normativa tem que estar na lei em sentido estrito. Se tudo isso acontecer, então nasce o fato gerador. Ocorrido o fato gerador, a gente passa para a análise do mandamento ou do consequente. Por isso que ele chama consequente. Só vou analisar depois que tiver acontecido a hipótese de incidência daquele tributo. Tá claro? O mandamento ou consequente também tem os seus aspectos ou os seus critérios. Nós temos o aspecto quantitativo, o aspecto operacional e o aspecto pessoal de novo. O aspecto quantitativo, ele vai me dizer a base de cálculo e a alíquota daquele tributo. Para a base de cálculo, tem exceção do princípio da legalidade? Não. Lembra que após a Constituição de 88, todas se referem a algumas alíquotas? Então, base de cálculo, lei em sentido estrito. E a alíquota? A alíquota depende, vou colocar um asterisco, porque eu tenho as exceções, que a gente já trabalhou. Fora dessas exceções, tem que estar na lei. Bacana? O que é aspecto operacional? Como? Onde? Quando pagar? Ah, você vai pagar em até 5 vezes, se pagar à vista vai ter um desconto, você vai pagar na Caixa Econômica Federal até o dia 20 de fevereiro, por exemplo. São os aspectos operacionais daquele tributo. Aspecto operacional do tributo não precisa de lei em sentido estrito. Aspecto operacional depende de legislação tributária, que é um conceito muito mais amplo. O que eu quero dizer com isso? O aspecto operacional, de uma certa forma, não cai assim em prova. Mas, de uma certa forma, concorda que ele é uma exceção ao princípio da legalidade? Porque ele não precisa de lei. Pode vir uma portaria e dizer que o vencimento daquele tributo é no dia 10 de janeiro. E pior, pode vir uma outra portaria e antecipar o vencimento desse tributo e ele sequer vai respeitar o princípio da anterioridade. Vamos ver isso na próxima aula. Ok? Então, o aspecto operacional, ele não precisa de lei, em sentido estrito. Agora, o pessoal precisa, porque o que vai ser esse pessoal aqui? Se, por exemplo, vai ser atribuído responsabilidade tributária ou não, para um terceiro. Ou se eu vou respeitar exatamente o que está ali. Ou seja, aqui eu posso ter delegação, tanto de uma capacidade tributária ativa, por exemplo, o município é o... Vou pegar o ITR melhor. O ITR de competência da União. Gente, quem tem competência pode criar o tributo. Deixa eu fazer uma pergunta. Competência tributária pode ser delegada? Nunca, jamais. Isso cai muito em prova. Competência tributária é o poder de criar um tributo. Quem tem competência tributária online só pode criar o tributo. Quem tem competência pode criar, instituir um tributo. Competência tributária é indelegável. Não pode, de forma nenhuma, a União virar e falar, não criei o IGF até hoje. Eu vou dar ele para o estado do Rio de Janeiro, que está quebrado. Eu vou dar ele para o município de Belo Horizonte, que está em dificuldade. Não. Indelegável. É seu e pronto. Não quer criar, não cria. Mas você não vai dar ele para o seu coleguinha, não, porque ele é seu. Eu, Constituição, dei só para você. Muito feio você dar presente seu para os outros. Não pode. No tributário não pode, ele é indelegável. Como que isso cai? Misturando competência tributária com capacidade tributária ativa. Gente, isso aqui está lá no artigo 7º do CTN, que é muito mal redigido esse artigo. Esse artigo fala o seguinte:
A competência tributária é indelegável, salvo as funções de arrecadar, fiscalizar e executar os tributos. Espera aí, ela é delegável ou não é? O que o artigo 7º quis dizer foi o seguinte: competência tributária, ela é indelegável. Um coleguinha que recebeu da Constituição não pode dar para o outro. A União não pode pegar o IGF dela e dar para o coleguinha dela. É só dela. A União não pode pegar o ITR e dar para o coleguinha dela. É dela. Mas tem um negócio chamado capacidade tributária ativa. Quem tem capacidade tributária ativa pode arrecadar, fiscalizar e executar um tributo em nome daquele que tem competência. Olha um caso clássico aqui que cai demais em prova. O ITR. O ITR é de competência de quem, gente? Da União. Ela nunca vai poder delegar a competência para um município, por exemplo. Mas se o município quiser, e isso tem pertinência temática com o seu concurso, se o município quiser, ele pode celebrar um convênio com a União, falando que ele quer arrecadar, fiscalizar e executar esse ITR em nome da União. Isso nada mais é do que delegação de capacidade tributária ativa. A capacidade tributária ativa pode ser delegada. Competência, jamais. Para que o município vai querer ter esse trabalho? De arrecadar, fiscalizar e executar um tributo que não é dela? Porque ele vai ter um benefício. Se ele resolve, então, receber essa delegação de capacidade tributária ativa, ele vai poder ficar com 100% daquele TR. Se ele não fizesse nada, ele já teria direito a 50%, a título de repartição de receita. Então, por exemplo, o município de Belo Horizonte resolve celebrar um convênio com a União para arrecadar o ITR daqueles imóveis rurais que estão localizados no seu território. Se o município de Belo Horizonte arrecada, fiscaliza e executa esse ITR, 100% do ITR fica para BH. Se BH resolve não fazer nada, a União é obrigada a dar 50% desse ITR para ele. Ok? Esse fenômeno aqui de capacidade tributária ativa, da delegação de capacidade tributária ativa, recebe o nome de parafiscalidade. Muita atenção. Provas mais antigas costumam dizer que parafiscalidade é a delegação da capacidade tributária ativa. Vou recapitular. Se eu quiser delegar competência tributária, eu posso? Não. Posso delegar capacidade tributária ativa? Pode. Qual que é o exemplo clássico? O do ITR e o município arrecadando, fiscalizando e executando esse tributo para a União. Deleguei capacidade tributária ativa, ok? Quando ocorre essa delegação de capacidade tributária ativa, alguns doutrinadores costumam dizer que este é o fenômeno da parafiscalidade. Parafiscalidade. 2005, 2007, mais ou menos, a ESAF cobrou concurso de procurador, perguntando o seguinte: parafiscalidade nada mais é do que a delegação da capacidade tributária ativa, assertiva, correta. Essa é a versão clássica da parafiscalidade. Só que agora, a doutrina mais recente vem dizendo que parafiscalidade não deixa de ser essa delegação da capacidade tributária ativa. Mas ela acontece quando eu tenho essa, no fim das contas, quem está arrecadando vai ficar com o dinheiro. Perceberam? No caso do município aí arrecadando o ITR, sabe onde é muito comum parafiscalidade? Contribuições de conselho de classe, as anuidades que se paga para conselhos de classe, como, por exemplo, engenharia, como, por exemplo, médico, todas menos a OAB. Todas as anuidades têm natureza jurídica de tributo, menos a OAB. Presente que o STJ deu para ela. A OAB não é. O resto toda é. O dinheiro fica para quem? Para essas entidades. Para elas poderem atingir os seus objetivos institucionais. Mais recentemente, o CESP, em 2012, perguntou: parafiscalidade acontece quando aquele ente que arrecada o tributo fica com o valor para realizar os seus objetivos institucionais, e a assertiva foi considerada correta. Ok? Fecha esse
parênteses aí que a gente fez de competência e volta para cá. Por que eu comecei a falar de competência? Porque a gente estava dissecando o ITR. Tudo isso para chegar aqui, ó. Por que o aspecto pessoal ele se repete? Porque aqui, no mandamento, pode haver delegação de capacidade tributária ativa. Perceberam? Por isso que eu dei essa volta toda, para que a gente consiga fechar essa teoria da norma tributária. O que eu quero que fique claro aqui? Todos os critérios da hipótese de incidência da teoria da norma tributária dependem de lei em sentido estrito. Porque se eles acontecerem, eu tenho o fato gerador do tributo. Já no mandamento, o aspecto quantitativo, base de cálculo e alíquota, a base de cálculo depende de lei em sentido estrito, e a alíquota eu tenho algumas exceções. Aspecto operacional, como, onde, quando pagar, eu não preciso de lei em sentido estrito. E o aspecto pessoal, eu preciso. O aspecto pessoal, ele vai dizer quem paga, paga para quem, então eu preciso de lei em sentido estrito. Ok? O aspecto pessoal ali do mandamento, eu posso falar que ele considera eventual delegação de capacidade tributária ativa e eventual alteração do sujeito passivo, como, por exemplo, imputação de responsabilidade tributária? Sim. Ok? Sim, para definir sujeito passivo, eu preciso de lei em sentido estrito. Bacana? Só mais uma, a gente está acabando legalidade. Estão de saco cheio da legalidade já, né? Está acabando legalidade. Próxima observação é a seguinte. Eu tenho dois tipos de obrigação no direito tributário. No direito tributário, de acordo com o artigo 113 do CTN, eu tenho a chamada obrigação principal. E no parágrafo 2º do 113, eu tenho a chamada obrigação acessória. Gente, obrigação principal, vocês podem relacionar sem medo de errar a pagar. Toda vez que você tem que dar dinheiro para o cofre público, obrigação de dar dinheiro, de pagar, isso é uma obrigação principal. Obrigação principal, então, é tributo ou multa. Porque as únicas duas coisas que eu pago no direito tributário são tributo ou multa. Ok? Obrigação acessória é uma obrigação instrumental. Melhor seria se o CTN tivesse chamado essa obrigação de instrumental. Porque a gente tem aquele ranço do direito civil, que no civil, o acessório segue o principal. No tributário, não. No tributário, isso não existe. No tributário, obrigação principal e obrigação acessória são completamente independentes. São completamente autônomas uma da outra. São independentes. Obrigação acessória, ela vai se caracterizar numa obrigação de fazer ou não fazer alguma coisa. Essa coisa vai ser sempre no interesse da fiscalização. Sempre. Exemplo de obrigação acessória. Para que você acha que você tem um CPF? Não se faz nada no Brasil sem um CPF. Meu marido é italiano, quando ele veio para cá, ele veio fazer intercâmbio. Aí na faculdade falaram com ele que era facultativo ter um CPF. Ele não se preocupou em fazer um CPF. Quase que ele não faz matrícula na UFMG porque ele não tinha um CPF. Porque a primeira coisa que você tem que botar lá é o seu CPF. Tudo no Brasil a gente depende de CPF. Por quê, gente? Por meio do CPF, o fisco consegue cruzar informações. Por meio do CPF, por exemplo, ele consegue te colocar na malha fina ou não. Você declara no seu imposto de renda que você teve 20 mil reais de deduções de despesas médicas. E aí você junta lá. Qual que é o CPF do médico que te atendeu? Você tem que colocar. Você coloca. Aí esse médico, ele não emitiu nota fiscal, ele deu um recibo. Aí ele resolveu, na hora de fazer a declaração de imposto de renda dele, não colocar essa renda que ele teve. Cruzamento de dados. Tem um CPF aqui, não tem aqui. Opa, olha o médico caindo na malha fina. CPF, então, é uma obrigação acessória.
Você faz alguma coisa no interesse da fiscalização. Se você for uma pessoa jurídica, você vai ter CNPJ. Para que a empresa emite nota fiscal? Emitir nota fiscal é uma obrigação acessória. Para verificar se ela está recolhendo, para que o fisco tenha elementos de verificar se ela está recolhendo a principal. Então, a obrigação acessória ela é instrumental. Eu faço ou não faço alguma coisa sempre no interesse da fiscalização. Sempre que eu tiver que pagar, eu estou falando de uma obrigação principal. Por que eu estou falando isso aqui dentro do princípio da legalidade? Porque a obrigação principal, por óbvio, ela depende de lei em sentido estrito. Aí. Lembra do conceito de tributo? Tributo precisa de lei em sentido estrito. A única diferença do tributo para a multa é que uma sanção, o outro não é. Logo, a multa também precisa de lei em sentido estrito. Gente, a multa, o artigo 97, o 97 do CTN, ele regulou o princípio da legalidade. Lá no inciso 5º, ele foi categórico ao dizer que a multa precisa de lei para ser criada. Ok? Agora, a obrigação acessória não precisa não, gente. Obrigação acessória, ela decorre da legislação. Isso está até expresso lá no parágrafo 2º do 113. Como que isso pode cair? Presta muita atenção. O município de Belo Horizonte resolveu criar o ISS. Tal criação de ISS foi feita por meio de lei. Tudo bem? Tudo bem. Meses depois, verificou-se que os contribuintes não estavam emitindo notas fiscais. Uma instrução normativa do município trouxe a obrigatoriedade de emissão de notas fiscais. Então, presta atenção no enunciado. Lei criou o ISS. Pouco tempo depois, verificou que os contribuintes não estavam emitindo nota fiscal. Uma instrução normativa criou essa obrigação de emitir nota fiscal. Essa mesma instrução normativa determinou que a ausência de emissão de nota fiscal implicará no pagamento da multa de 10% do valor do tributo relacionado àquela operação. Aí vem, né? Com base no exposto, responda. Tudo bem criar o ISS por lei? Tá certo, né? Aqui tá ok. Instrução normativa pode criar essa emissão, necessidade de emissão de nota fiscal? Pode. Porque ela é uma obrigação acessória. Essa instrução normativa pode me impor uma multa em razão do descumprimento da obrigação acessória? Não, porque multa é obrigação principal. O que o fisco faz todos os dias? Isso. Todos os dias. Ele cria uma instrução normativa e fala assim, não compre multa. Pode me multar o tanto que você quiser. Não respeitou o princípio da legalidade. Presta atenção, porque vocês vão fazer a primeira etapa de vocês é objetiva. O parágrafo 3º desse artigo 113 ele é extremamente mal redigido, dá até um arrepio, porque ele é muito mal redigido. Ele fala que o descumprimento da obrigação acessória converte-se imediatamente em obrigação principal. Presta muita atenção, gente, no enunciado. Se o enunciado te perguntar de acordo com o Código Tributário Nacional, está certo? Claro que está. Porque a banca vai ter blindado aquela assertiva. CESP, essas bancas maiores, eles sempre dão um jeito de blindar a questão contra o eventual recurso. Se cair a redação do parágrafo 3º desse artigo 113, que fala que o descumprimento da obrigação acessória converte imediatamente em obrigação principal, tá certo? Conforme CTN, tá. Entenderam o que eu estou dizendo? Agora, se te perguntar se uma instrução normativa pode desaguar na necessidade de pagamento de uma multa, tá certo? Não, porque multa é obrigação principal, ok? Só mais uma observação para a gente ir embora. Acaba às 9, não é? Só mais uma para a gente ir embora e um desafio. Olha só. Atualização de base de cálculo. Isso aqui tem muita pertinência temática com o seu concurso. Vai para mim no artigo 97, parágrafos 1º e parágrafo 2º do Código Tributário Nacional. Vou ler aqui junto com vocês, para quem está sem a legislação. 97. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º primeiro.
não constitui majoração de tributo para os fins do disposto no inciso 2º desse artigo, ou seja, ter que ter lei para poder aumentar, princípio da legalidade, não constitui majoração de tributo a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Olha só, eu falei para você que a base de cálculo ela deve estar prevista em lei. Por exemplo, base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. Isso tem que estar previsto em lei, ok? Em 2016, o valor venal do meu imóvel era R$200 mil, ok? No final do ano, o município de Belo Horizonte resolveu atualizar a base de cálculo. E a minha base de cálculo para o exercício de 2017, portanto, passou a ser de R$220 mil, ok? Se esta atualização da base de cálculo corresponder a uma verdadeira correção monetária, né, levando em consideração critérios de inflação e afins, não tem problema, pode ser feito por decreto. Por quê, gente? Parágrafo 2º do artigo 97 fala que a atualização, mera correção da base de cálculo, não precisa respeitar o princípio da legalidade. O que os municípios safados começaram a fazer? Eles fingiam que estavam atualizando, mas, na verdade, eles estavam majorando. Eles tiravam critérios de atualização do sovaco e aí aumentava a sua base de cálculo de forma absurda nos casos de IPTU. O CTN veda isso. Olha o parágrafo 1º do 97. Equipara-se a majoração do tributo, modificação de sua base de cálculo que importe em torná-lo mais oneroso. Começou a pipocar de ação de contribuinte contra essas supostas atualizações da base de cálculo do IPTU. O STJ lançou uma pá de cal nisso aqui, então. O STJ falou o seguinte, presta atenção no que o CTN diz. Simples atualização da base de cálculo do tributo precisa de lei? Não. Simples atualização pode ser feita, por exemplo, por um decreto, porque não precisa de lei. Agora, qualquer alteração da base de cálculo que importe em torná-la mais onerosa precisa de lei. Ok? O que o STJ falou, então? Municípios, para não ter problema, súmula 160 do STJ. Para não ter problema, município, considera-se efetivamente atualizada a base de cálculo quando você se valer dos índices de correção oficiais. Aí não tem problema. Usa os índices de correção monetária oficiais, que aí você vai ter, então, um respeito a essa mera atualização. Olha a redação da súmula. É defeso ao município atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Faz uma interpretação contrário senso. Quer usar decreto para atualizar a base de cálculo? Valha-se dos índices oficiais de correção. Bacana? Gente, último ponto antes da gente ir embora. Olha como que as bancas estão ficando cada dia mais inteligentes. Olha essa questão que caiu para o procurador estadual, mas nada impede que caia no concurso de procurador municipal. A questão conjugou direito constitucional puro com direito tributário. E tem relação com o princípio da legalidade. Caiu em 2012. Eu não me lembro o estado agora, mas procurador estadual de 2012. A questão contou a seguinte historinha. O legislativo, o poder executivo estava precisando que um determinado tributo, que ele tem competência, fosse editado. Mas é o poder executivo que edita tributo? Não, é o legislativo que eu preciso de lei. O legislativo quedou-se inerte. Ficou omisso. O que o poder executivo fez? Entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, para que fosse declarada a mora do poder legislativo na criação daquele tributo. Essa DO foi julgada procedente. Essa questão é muito inteligente.
foi julgada procedente. Pode o Poder Judiciário criar esse tributo levando em consideração a teoria da troca dos poderes? Só confirmar o nome da teoria, que é de direito constitucional. Quer ver o nome da teoria? É muito boa essa questão. Questão de PGE de 2012. Teoria da troca do sujeito, perdão. Teoria da troca do sujeito. Primeiro, você tinha que saber o que era essa maldita dessa teoria da troca do sujeito. Essa teoria aqui, ela é relativamente nova. Ela começou a aparecer no direito brasileiro lá em 2011. Isso veio do direito alemão. A Corte Constitucional alemã, ela começou a perceber que o legislativo, ele estava diante de várias omissões, ele estava omisso em várias situações importantes que seriam suficientes aí para se aplicar o texto constitucional. Diante dessa omissão, a Corte Constitucional alemã começou a entender que haveria legitimidade aqui, uma legitimidade superveniente para se trocar o sujeito constitucionalmente competente para realizar aquele ato que o sujeito anterior ficou omisso. Entenderam? É como se fosse uma punição. Uma sanção. A sanção é que você, sujeito que tem poder decorrente da Constituição para criar aquela determinada situação, para implementar aquela situação, para efetivar a Constituição, você não fez nada, você está omisso, então, como uma sanção, você vai perder esta competência e um outro sujeito vai ganhar esta competência em razão aí dessa legitimidade superveniente que decorreu da sua omissão. Então, você tinha que saber o que era essa teoria da troca dos sujeitos. Gente, isso aqui deságua no famoso ativismo judicial. Se esse outro sujeito é o judiciário, isso deságua no ativismo judicial e o STF tem feito isso loucamente em mandado de injunção. O último que ele fez isso foi o 712, que tem a ver com direito administrativo, regulando o direito de greve do servidor público. Ele legislou. Falou, então toma aqui, vou fazer. Você não fez? Não, vou fazer. Aí a questão queria saber se numa ADO podia, que a ADO tem efeito declaratório ou não, mas aí é problema do constitucional. Para o tributário, olha que questão difícil. O executivo precisa do tributo, é o legislativo que faz, porque depende de lei e princípio da legalidade. Ele ficou quieto. Entrou-se com uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, ela foi julgada procedente. Pode o judiciário criar esse tributo, gente? Em razão, tendo em consideração a teoria da troca do sujeito? Sim ou não? Não, tributário é coisa séria. Ele pode mexer no administrativo lá, regulando o direito de greve do servidor. Não pode. Não pode. Quais são as justificativas? Princípio da legalidade. 151, inciso 1º da Constituição. 97 do CTN, junto com o artigo 3º do CTN. Aqui a aula toda encaixa. Conceito de tributo fala que depende de lei em sentido estrito. Essa lei em sentido estrito tem que ser ou lei ordinária, ou legislativa, ou delegada ou medida provisória, que é feita pelo Poder Legislativo. Admitir que o judiciário faça isso seria uma tremenda violação ao princípio da separação dos poderes, que é, inclusive, cláusula pétrea, 60, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição e artigo 2º da Constituição. Perceberam? Questão sensacional. Questão conseguiu misturar tudo que tinha de difícil numa disciplina com a outra. Muito legal essa questão. Vocês acharam também? Eu achei essa questão sensacional quando eu li. Não! Pessoal, entendemos o princípio da legalidade, então? Próxima aula, a gente vai focar nos demais princípios que são mais importantes. Vamos começar, se der tempo, o estudo das imunidades. Se não, a imunidade fica, alguns tópicos de imunidade fica para a nossa terceira aula. Bacana? Obrigada pela atenção do presencial, obrigada pela receptividade. Pessoal do online também. Beijo, até a próxima aula.